quem está obrigado aí a fazer a declaração do imposto de renda, né? Aquelas pessoas que receberam rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. Esta é a regra padrão. Porém, existe uma defasagem aí. Aquelas pessoas que elas receberam acima de R$ 1.903 durante o ano e elas receberam aí um total de R$ 22.836, quem recebeu acima disso, entre 22.000 e 28.000 está sujeito aí à tributação do IR, né? Por conta dessa diferença dos R$ 28.559, nós temos aí uma diferença de mais ou menos 5.700. Esse valor, se você tributar lá em 7,5%, vai dar em torno aí de R$ 400. Esse valor ele vai ser debitado, ele vai ter a retenção, a pessoa vai sofrer a retenção, né? E esses R$ 429, eles podem ser restituídos. Então eu já começo dando essa dica, porque muita gente que não sabe que entre os 22.000 e os 28.000, apesar de não estar obrigado a fazer a declaração, ela teve imposto retido na fonte. E é importante, eu acredito que seja importante fazer a declaração para receber esse valor que porventura tenha sido retido na fonte, tá ok? Então, apesar de ser acima dos 28.000 a obrigação de fazer a entrega do imposto de renda, se você teve ali um valor mínimo retido, que seja R$ 100, por que deixar para o governo se você pode restituir esse valor, ok? Pessoas também que receberam aí rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 40.000. Então eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa recebeu uma herança e ela recebeu ali em torno de 20.000 de herança, né? Rendimento isento. Depois, ela também aí durante o ano, ela teve uma aplicação financeira, pode ser na poupança ou qualquer outra que tenha rendimento isento ou tributação exclusiva na fonte, que deu aí 25.000. Ora, se ela recebeu 20.000 de herança mais 25.000 de rendimentos, ela já ultrapassou os 45.000. Então, independente se ela recebeu 28.000 tributável, ela recebeu aí 45.000 isento. Então, ela já está obrigada. Então, quais são os casos, né? Cada caso aqui é independente um do outro. A pessoa pode ter recebido 40.000 isento e não ter recebido rendimento isento e não ter recebido rendimento tributável nenhum, tá ok? Então, ela é obrigada a fazer a declaração. Outro caso aqui, aquela pessoa que obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência de imposto. Ou seja, quando há ganho de capital, por exemplo, nos casos em que a pessoa vendeu uma casa ou um apartamento. Geralmente a pessoa compra por 200, vende por 300, teve aí um ganho de capital. Ela é obrigada a declarar. Se, a gente vai ver isso mais para frente, se a pessoa, por exemplo, neste caso do ganho de capital, ela pegar e utilizar esse valor no prazo de 180 dias para adquirir outro imóvel, ela está isenta do pagamento do imposto se ela não tiver outro imóvel, se ela não tiver usufruído desse benefício no mesmo ano calendário ou nos últimos anos, etc. Então tem várias regras aí que devem ser observadas. Mas independente, se você teve ganho de capital na alienação de bens, móveis ou imóveis, você tem que fazer a declaração do imposto de renda, tá? Outro caso, realizou operações aí em bolsa de valores, comprou uma ação, vendeu uma ação, se aventurou lá no day trade, eu fiz uma operação durante o ano, uma única operação, perdi dinheiro, não importa, você tem que declarar imposto de renda, inclusive informando o seu prejuízo, se for o caso. O que acontece? Quando você faz uma operação na bolsa de valores, existe um imposto chamado dedo duro. Quando você faz uma compra de ação, já existe uma alíquota mínima ali, um valor que é menos do que 1%. Mas esse valor é justamente para entregar você para a Receita Federal. Então, as corretoras de valores, elas fazem essa declaração da DIRF, né, dizendo que você teve operações na Bolsa de Valores. Tem também aí os casos de atividade rural, quando a pessoa teve receita bruta com valor superior a R$ 142.798,50. Caso também a pessoa pretenda compensar no ano calendário do ano calendário de 2019 ou em anos posteriores, né, nas próximas declarações, prejuízos que ela tenha tido na atividade rural, ela pode compensar. Por exemplo, digamos que em 2019 ela só acumulou prejuízo.
por exemplo, queimada, a safra que não deu certo, seca, enfim, pode ter acontecido alguma coisa que causou prejuízo e nos anos posteriores, agora em 2020, 2021, 2022, ela está acumulando lucros. Então, para que ela tenha aí o abatimento no imposto, ela poderá compensar esse prejuízo que ela teve em 2019 em anos subsequentes, ok? Isso falando em atividade rural. Tudo bem até aí, pessoal? Item 5 aqui, o inciso 5. Aquela pessoa que teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, no valor total superior a 300 mil. Aqui eu dou um exemplo clássico. A pessoa, ela recebe R$1.000 de aluguel, né? Ela recebe R$1.000 de aluguel. Ela tem um imóvel que ela alugou e ela recebe por mês ali R$1.000 de aluguel. Obviamente, em 12 meses, ela recebeu aí 12 mil. Recebeu ali 12 mil, ok? Então, ela tem uma casa que essa casa está avaliada em 150 mil, é onde ela mora. A outra casa que ela alugou e recebeu esse rendimento, no valor de 150 mil também, em outra região, né? Não necessariamente no mesmo endereço. Ora, se ela tem 150 mil de uma casa e 150 mil da outra, ela já está acumulando aí a posse ou a propriedade de bens e direitos no valor de 300 mil, né? Cada imóvel valendo 150 mil. E, independente disso, ela recebeu ali os rendimentos. Então, se fosse só pelos rendimentos de R$1.000 por mês, ela não estaria obrigada a fazer a declaração de imposto de renda. Porém, ela tem ali 2 imóveis. Outro exemplo clássico, ela tem um imóvel de 150 mil, que ela alugou, ela tem a casa dela, onde ela mora, que também vale, vamos dizer que vale ali 100 mil, então ela tem aí 250 mil em bens. Por enquanto está abaixo da faixa, né, de obrigatoriedade. Mas aí ela comprou um carro zero, no valor de 55 mil. Passou aí dos 300 mil, então já está obrigada a declarar. Dando esse exemplo assim hipotético, ela teria aí um problema, né? Também com relação ao caixa, já dando uma dica adicional aqui. Como que ela explica que se ela recebeu R$1.000 de rendimentos, no total do ano ela recebeu 12 mil e ela compra um carro de 50 mil? Tem uma defasagem aí de 40 mil. Onde estão esses outros 40 mil? Então, tem que ficar atento a isso também, tá? Então, no caso aqui, nos valores aí de imóveis, bens, direitos, pode ser a soma de aplicações financeiras, pode ser a soma de aplicação em poupança, uma casa, um carro, tudo isso somado. Quanto dá? Dá 300 mil? Então ela tem que declarar, ok? Outro caso aí, né, para estrangeiros que passaram a condição de residente no Brasil em qualquer mês ou que nessa condição aí se encontrava em 31 de dezembro. Outro caso aí, pessoal, optou pela isenção do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda dos bens imóveis. É aquilo que a gente falou lá em cima. A pessoa ela apurou o ganho de capital da venda do imóvel. Lembrando que o ganho de capital você tem que apurar dentro do período ali em que você fez a venda, ou em que houve a transação, porque você não pode deixar para o ano seguinte, porque pode gerar multa e juros aí em cima disso. Mas você também tem a possibilidade aí de optar pela isenção do imposto incidente sobre esse ganho de capital. Ou seja, o que é o ganho de capital? Você tinha uma casa de 200 mil, vendeu ela por 300 mil, você teve aí um ganho de capital de 100 mil. Vai incidir o imposto sobre essa diferença que você apurou. Porém, todavia, entretanto, né, como muita gente diz, no prazo de 180 dias, você pode usufruir dessa isenção do imposto. Ou seja, você pegou esses 300 mil que você ganhou nessa casa, que você vendeu essa casa, e contado da data da venda, você aplicou esses 300 mil em outro imóvel localizado no Brasil. Então, você fica isento deste ganho de capital, desde que você não tenha outros imóveis e desde que você não tenha usufruído desta isenção no período aí, se eu não me engano, dos últimos 3 anos, se não me engano, se não me falha a memória, tá?